minha oficina. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer uma forma de viés muito fácil usando folha sulfite. Vamos lá? No vídeo de hoje nós vamos precisar do seguinte material: uma folha sulfite A3, tesoura ou cortador circular, lápis, de preferência o 6B, uma régua, de preferência também uma régua dessas de alumínio ou de madeira, tá? Se você não tiver. Uma agulha, a maior que você tiver, tá? A minha é essa daqui, olha. Uma agulha grande. E tecido, ferro de passar, tábua de passar. Vamos lá? Você vai pegar o seu tecido, o tamanho do tecido que você tiver, tá vendo? Olha, o meu, olha aqui. E você vai dobrar ele em 4. Então, aqui, eu dobrei uma, né? Duas vezes. Então, ele vai formar 4 partes, certo? Tá vendo? Você dobrando bem certinho, você vem com o ferro de passar e você vai vincar, certo? Ao meio e aqui do lado também. Feito isso, depois que você vincou o seu tecido, ele vai ficar, olha, bem vincadinho. Você vai pegar a tesoura e você vai cortar 1/4 desse tecido. Então, como aqui a gente dobrou ele, eu disse em 4, mas eu dobrei no meio, depois no meio de novo. Então, eu dobrei ele 2 vezes e isso vai me dar 4 partes do tecido que eu tenho, certo? Então, eu vou vir e vou tirar uma parte dessas 4. Eu vou tirar 1/4 do meu tecido. Então, eu venho com a tesoura ou com o cortador circular, mas eu vou tirar com a tesoura. Tá vendo? Como você vincou ele, ele vai ficar bem facinho de você tirar essa parte. Então, eu venho aqui com a tesoura e vou cortar até chegar no outro vinco lá. Cheguei no outro vinco, corto aqui, nessa linha que se formou, certo? Cortei o meu tecido. Então, ele ficou, vamos dizer aqui, um quadrado. Esse meu não ficou bem um quadrado, ele ficou um retângulo, certo? Mas você pode ficar com um quadrado de tecido, vai depender do tamanho de tecido que você tiver. A gente está fazendo isso exatamente para não desperdiçar tecido, certo? Então, aqui a gente já tem o nosso tecido cortadinho. Vamos reservar ele, certo? Vou reservar ele. Agora, para fazer o nosso viés fácil, nós vamos pegar aquela folha sulfite e vamos pegar a ponta, né, uma das pontas. Eu vou pegar essa ponta de cá, da direita, e vou dobrar ela até ela encostar desse lado aqui, ó, certo? Você vê bem direitinho e você faz a dobra bem certinha, tá? Isso vai me dar um ângulo de 45 graus, certo? Que vai servir para mim, que ainda não tenho uma régua, vamos supor, né, que eu ainda não tenha, como uma base para fazer o viés. Agora, nós vamos posicionar o nosso tecido na mesa com o avesso voltado para a gente, tá? Para nós. Então, você vai colocar ele com o avesso voltado para você.
vai pegar essa régua de papel sulfite, certo? E como que nós vamos fazer para cortar o tecido em viés com essa régua de papel sulfite? Com a dobra dele virada para baixo, né? Você vai pegar essa parte que dobrou, vai virar para baixo. E a ponta, você vai colocar exatamente assim, olha. Ele vai ficar como se estivesse faltando aqui a outra metadinha daqui dele, né? Então, a ponta virada para baixo, certo? Ó, a ponta virada para baixo. E essa ponta aqui, essa de cima, ela que vai nortear você, né? Ela vai servir para você aqui, para você posicionar ela lá lá em cima. Você vai nivelar ele, você vai colocar aqui, olha, assim, junto com o tecido. E aqui do lado ela vai ficar na outra bordinha aqui do tecido. Então ele vai ficar bem justinho aqui, certo? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o lápis e vai segurar, né, a sua régua de papel e vai marcar aqui bem de levinho. Não força pra lá, porque senão você tira do lugar, né? Afinal de contas, isso aqui é papel. E você vem riscando. Riscou? Olha lá. Você fez o risco? Certo. Então, você vai pegar a sua régua e você vai pra lá ou pra cá, né? Que no caso, a gente não vai desperdiçar tecido também. Você vai marcar 5 centímetros, certo? Então, você vai marcar em vários pontos aqui, os 5 centímetros, que é para você riscar certinho, para ele não ficar torto. Como a gente está usando essa régua, né, você vai fazer vários pontinhos aqui de 5 centímetros, certo? Depois você vai pegar, vai vir novamente, vai posicionar. Só que aqui você vai fazer o quê? Como você já fez o risco ali, ele já serviu de norte para você, você pode até trazer um pouquinho mais para cá, esse aqui para fora do tecido. Então você vai vir, vai posicionar a sua régua no pano, nos pontinhos, né? Você vai ver onde estão os pontinhos bem direitinho para você não riscar torto. E você vai fazer outro risco, certo? Outro risco. Olha aí. Aqui, eu já fiz aí 2 riscos. Venho novamente e assim você vai fazer sucessivamente. Marcando para você cortar quantas tiras forem necessárias para você fazer seu viés. Se acabar esse tecido e você ainda precisar de viés, então você faz o mesmo procedimento. Você corta outro pedaço do quarto lá, né, do tecido grande, até você ter o tanto de tecido que você precisa. Ó, mais uma vez. Aqui só deu 2 vezes, né? Se você quisesse vir com a régua e riscar, aqui você também já pode, porque na verdade o primeiro risco que é o mais importante, que é o que vai te dar o norte, né, para você continuar fazendo os outros riscos, certo? Olha, você pode perceber que eu tenho aqui essa base de corte e ela tá exatamente no ângulo de 45 graus, tá vendo? Olha, o risco aqui, olha, ele tá exatamente no ângulo de 45 graus, certo? Então, agora vamos passar para outra. Aqui nessa etapa, nós vamos cortar os nossos viés, certo? Então, aqui eu tenho o cortador circular, para quem já tiver, e a tesoura. Para cortar com o cortador circular, por isso que eu pedi para vocês que tem que ser ou uma reguinha dessas de alumínio ou de madeira, né? Porque a de plástico, como ela é muito fininha, você pode passar o cortador e ela comer a régua, né? E ela também não te dá um apoio muito firme para você passar o cortador, certo? Então, você vai cortar ou com a régua, ou com o cortador circular ou com a tesoura, certo? Então aqui eu vou cortar um pedacinho com o cortador circular e o outro pedacinho com a tesoura, certo?
Se você não tiver um, você usa o outro. Então aqui a gente apoia bem, segura firme, certo? E corta. Olha lá, tá vendo? Se você não tiver ele, você vai usar a tesoura mesmo, certo? Muito cuidado para não se machucar, porque essas réguas, elas não dão... A outra régua própria para patchwork, ela é um pouquinho mais grossa, né? Então, vou cortar esse restinho aqui com a tesoura. Então, aqui não tem problema. Se não tem um, vai o outro. Você corta bem em cima da risca que você fez, certo? Cortamos, nós vamos reservar o resto do tecido. Se você precisar de muito viés, né? Você vai cortando, cortando, até você ter todos os pedacinhos que você precisa. Olha aqui. Vamos passar para outra etapa? Nós vamos unir o viés, certo? Vamos unir Nessa etapa, nós vamos unir as tiras para formar o viés, certo? Então, aqui eu vou pegar este e este aqui, certo? Eu coloquei os 4 aqui, então eu vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Então, você vai colocar a pontinha do viés com a ponta voltada para a esquerda, certo? Tecido com a parte certa, né? Da estampa voltada para cima. Aí você vai pegar a outra tira e vai colocar ela como se você fosse formar uma cruz. Então você vai vir assim, só que é uma cruz de ladinho, né? Não chega a ser assim no meio, lógico. Aí você vem com ela e você vai colocar ela bem rentinha aqui, ponta com ponta, uma de comprido, uma na vertical e uma na horizontal. Aí você vem com um alfinetinho e prende, certo? Vamos fazer de novo? Tenho meu viés com a pontinha voltada aqui para minha esquerda, né? Ó, pontinha maior para a esquerda, com a parte da estampa voltada para cima. Vou pegar a outra tira, vou virar do avesso e vou vir como se fosse formar uma cruz. Aí eu venho e posiciono lá naquele comecinho, pontinha com pontinha. Pego um alfinetinho e prendo, certo? E isso a gente vai fazer com todas as peças que a gente tiver para montar o nosso viés, certo? Agora, nós vamos passar uma costura aqui e uma costura aqui, pezinho de máquina, certo? Vamos lá então? Agora, pezinho de máquina. Agora, nós já unimos duas tiras, né? E ela formou uma. Então, aqui a gente tem duas tiras, a gente tinha 4, agora a gente tem 2, certo? Aqui, ó, a gente já costurou uma na outra. Bom, agora eu vou unir essas duas tiras, essa com essa. Então, como é que eu vou fazer? Aquela hora, eu mostrei pra vocês que essa pontinha aqui tinha que estar voltada pra esquerda. Agora, não tem como. O tecido voltado para cima, com a estampa para cima, e a pontinha para a direita. Não vai ter como, porque a pontinha da esquerda a gente já uniu. Então, aqui, o processo é a mesma coisa. A gente vai pegar a outra ponta, vai virar do avesso e vai fazer uma cruz. E vai, só que a cruz agora, ela vai estar voltada para a direita. E a mesma coisa, aqui a gente vai unir as pontinhas bem certinho aqui, vai passar... Vai pôr um alfinete, certo? E vai passar uma costura, certo? Vamos lá? Então, agora nós já unimos todas as partes do viés, certo? E o que a gente tem que fazer? Vem com ferrinho, certo? E assentar essa costura. Então, isso a gente vai fazer em todas as emendas, né? Certo? Tudo passadinho, bonitinho. Agora que a gente já fez o viés praticamente, a gente vai dar um jeitinho nele para ficar mais fácil da gente
ficar mais fácil da gente usá-lo, certo? Para ele ficar realmente parecendo um viés comprado. Nós vamos pegar a agulha, a maior que você tiver, certo? Vamos pegar uma tábua de passar e vamos colocar aqui. Você vai colocar assim, vai passar e vai colocar de novo lá do outro lado. Se não conseguir passar, tudo bem, mas eu quero que tenha que fique aqui, ó, um espacinho. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, um espacinho, ó, vendo? Que dê pra mim passar o meu tecido aqui, certo? E que ainda dê pra depois, por isso que ela tem que ser grande, pra que eu consiga puxá-la de volta. Se ela for pequenininha, ela vai se enfiar lá, né? Aí a gente vai pegar o viés e vai dobrar ele, certo? Assim, é o que a gente quer, certo? Mais ou menos igualzinho, dobra de um lado, dobra do outro. Aí você vai colocar ele ali naquele buraquinho. E vai puxar. Certo? Isso vai fazer com que prenda o seu viés e você consiga passar o ferro para vincar. Vamos então passar o ferro? Olha só. Esse é um viés de 5 centímetros. Você pode fazer o viés do tamanho que você quiser. Eu aconselho esse porque não vai ter perigo dele ficar pequeno. Como diz o outro, antes sobrar do que faltar. Então aqui você vai ajeitando e vai vindo com ferro. E ele tá seguro aqui pela agulha, olha só. Tá vendo? Olha só. Você vai puxando e a agulha vai te auxiliando a fazer esse vinco. Aqui você vai ajeitando, certo? E vai passando o ferro. Assim você vai fazer por toda a extensão do viés que você costurou. Então, e o nosso viés está pronto. Olha só, o tecido, ele é cortado enviesado, porque enviesado ele tem uma certa elasticidade, ó. Então você pode ver, quando você compra o viés na loja de armarinhos, você puxa ele é mais elástico do que se você cortasse o tecido normal, se você pegasse ele, colocasse e fosse cortando tiras. Você não teria essa elasticidade. Eu já fiz bastante trabalhos assim, é possível fazer, mas o tecido, quando ele está enviesado, ele fica mais maleável para a gente costurar, tá vendo? Olha só, que dá para perceber a elasticidade dele, ó. Por isso que é legal a gente também aprender a fazer o viés enviesado, por isso que ele chama viés, certo? Então, nosso trabalhinho de hoje tá pronto. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Essa régua de folha sulfite, ela é bastante útil, até para quem já tem a régua de patchwork, mas para quem não tem, principalmente, é uma ferramenta muito boa, dá para você fazer o viés sem problema algum, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, minhas redes sociais estão todas descritas aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dê um positivo, e é isso. Fiquem com Deus e tchau!